Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de toda a mente e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 28b, ou seja, o versículo 28, que vai da metade para o final, até o versículo 34. E essa pergunta que esse escriba fez para Jesus, ela é muito importante no aspecto, meus irmãos, da nossa salvação. Ainda mais que nós estamos no tempo da Quaresma, onde esse convite à conversão nos é proposto diariamente. Precisamos mudar de vida. A mudança de vida, ela vai consistir também no conhecimento que nós temos do nosso Deus. Sem essa mudança, é impossível que nós consigamos mudar de vida. Qual é a pergunta que esse escriba fez a Jesus? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E a resposta de Jesus se dá com a própria Sagrada Escritura, que está lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6. E aí você, lendo o versículo 6, você vai perceber justamente o que Jesus está a nos ensinar nesse capítulo. Você vê que a pergunta, o que ele traz, é justamente essa. Amarás, ou melhor, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único. Não há outro. É o único Deus. Por isso, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Aí o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a si mesmo. E aí o mestre da lei se admira com a resposta que Jesus dá. Ele fica extremamente admirado. E aí ele prossegue respondendo da mesma forma como Jesus o havia respondido. Ele é o único Deus. E não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Estou falando para os católicos.
E nós não podemos ser ludibriados e enganados. Ainda mais nesses tempos onde se fala muito de diálogo religioso. E aí nessa história do diálogo religioso nós encontramos um padre, de repente está ali um pai de santo, uma mãe de santo, ou uma outra pessoa de uma outra religião, está ali um muçulmano, todo mundo junto, tudo bonitinho, como se todos estivessem servindo ao mesmo Deus. E aqui está a importância de tudo isso, porque isso tem causado uma confusão muito grande no coração das pessoas. E aí vem aquela história de que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Essa história de que todas as religiões levam a Deus é mentira. Senão não haveria necessidade de Jesus pedir para que os apóstolos pregassem a boa nova a todos os povos. Senão não haveria necessidade. E aquele convite de Jesus, quem crê e for batizado, ou seja, quem crê em quem? Nele. E for batizado, será salvo. Então nós precisamos estar muito atentos com essas heresias que estão surgindo, infelizmente, dentro da nossa igreja. Então voltemos ao Evangelho. Jesus está dizendo o seguinte: amarás o Senhor teu Deus. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas antes ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, meus irmãos, não existe vários deuses. Existe um Deus só. E tomemos cuidado para não entrarmos naquela onda de dizer que o Deus dos indígenas é o mesmo Deus que nós servimos. Que o Deus dos astecas é o mesmo Deus que nós servimos. Não, não é. O Deus dos astecas são o Deus da criação deles e é o Deus com letra minúscula, e ainda mais que eles são politeístas, eles têm vários deuses. A mesma coisa dos indígenas. Então, quando nós estudamos a história das religiões, nós vamos nos deparar justamente com isso. O Deus, ou melhor, os deuses, porque eles não têm um único Deus. Eles têm vários deuses. Então, o Deus indígena não é o mesmo Deus católico. O Deus dos gregos não é o mesmo Deus dos católicos, ainda mais que os gregos e os romanos, eles eram politeístas também, e eles tinham e acreditavam em vários deuses. O Deus egípcio, a mesma coisa, eles eram politeístas. Eles não acreditavam no único Deus como Jesus está falando aqui. Eles acreditavam em vários deuses. Os deuses dos astecas, dos maias, o deus lá do candomblé, da umbanda, também são vários deuses que eles creem. Eles não creem no Deus que nós cremos. Eles creem nos deuses com letra minúscula e os deuses que são deles. Mas então como é que nós vamos sair dessa confusão? Ainda mais diante dessas questões de diálogo religioso. Bem, para nós sairmos e entendermos que nós cremos nesse Deus que Jesus está falando, porque Jesus é Deus, aqui abre um parênteses, né? Nós cremos num único Deus que é trino, a Santíssima Trindade, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Está entendendo? É na Santíssima Trindade que nós cremos. Agora vejam só. Como distinguir? A primeira coisa que para nós distinguirmos é nós termos como base a Sagrada Escritura. O Deus que nós cremos, ele está revelado nas Sagradas Escrituras. E quando nós vemos o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que ele se distingue, se diferencia totalmente dos deuses pagãos, dos deuses romanos, dos deuses gregos, dos deuses do candomblé, dos deuses da Umbanda, dos deuses dos astecas, dos deuses dos maias, dos deuses dos egípcios e assim por diante. Esse é o Deus que nós cremos e é o que Jesus está nos falando hoje, o único Deus. É ele que, no livro de Osés, que está na primeira leitura de hoje, capítulo 14, do versículo 2 até o 10, está fazendo um convite. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Então, quando ele fala volta, Israel, para o Senhor teu Deus, é porque o povo de Israel já tinha o conhecimento do Deus verdadeiro, mas infelizmente eles estavam entrando no paganismo. Estavam cultuando os deuses pagãos. Eles estavam na idolatria. Eles estavam cultuando os deuses da Síria, os deuses de Canaã e assim por diante. Então aqui está a diferença. Quando alguém disser para você, eu creio em Deus, a primeira pergunta que você tem que fazer é, que Deus? Aí você vai começar a perceber que se essa pessoa ela não é católica, ela poderá estar se referindo aos deuses dos povos pagãos. Aí não dá para nós crermos nesse Deus, porque o nosso Deus se revelou. No Antigo Testamento, Javé. E, para distinguir mais ainda, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Está bem entendido isso, meus irmãos? Se isso estiver bem entendido, você jamais irá cair na história de carochinha de que todas as religiões nos levam a Deus. Não. A única religião que nos leva ao Deus único e verdadeiro é a religião católica. Embora hoje as pessoas, os líderes católicos não querem tomar posse disso. Mas se eles não querem, nós tomamos posse. E aí, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, aí nós vamos ver que no Antigo Testamento houve toda uma preparação para se chegar ao Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio neste mundo para nos redimir. Aí nós vemos lá no prólogo de São João, e o Verbo se encarnou, ou seja, e nosso Senhor se encarnou e habitou no meio de nós. E aí nós vemos o profeta Isaías, lá no capítulo 7, que fala que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e esse filho será chamado de Emanuel, Deus conosco. Aí no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, nós vemos a visita do anjo Gabriel a Nossa Senhora, falando para ela que ela será mãe do Salvador, se assim ela o quisesse. E graças a Deus ela aceitou. E aí Jesus se fez carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí Jesus agora apresenta as outras duas pessoas, apresenta o Pai e apresenta também o Espírito Santo. Agora sim, nós estamos diante do Deus único e verdadeiro. E uma vez que nós passamos
a conhecê-lo, e isso acontece na leitura assídua da Sagrada Escritura, na meditação. Por isso que nesse mês, nesse tempo de Quaresma, nós somos convidados a nos dedicar mais à Sagrada Escritura, à leitura da Palavra de Deus, justamente para isso, para que nós tenhamos um conhecimento. Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer que ele tem como perda, né, todo o conhecimento que ele tinha de Deus. Porque agora ele quer conhecer mais ainda Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa leitura assídua, essa meditação, ela é necessária para nós não nos enganarmos. Infelizmente, tem muitos católicos que estão enganados. Eles vão na missa no domingo, mas na sexta-feira está batendo tambor. Vai na missa ao domingo, mas ao mesmo tempo está invocando os espíritos, os mortos, condenado pelo Deus da Sagrada Escritura, que nós não podemos evocar os mortos. Vão na missa, mas ao mesmo tempo estão passando a mão na barriga de Buda. E aí vai entrando todo tipo de superstição. E aí vai o pecado contra o primeiro mandamento, que é a leitura de hoje: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Nós cremos em um Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ainda ficou um tempo com os apóstolos, depois voltou para o céu. E é onde ele está sentado à direita do Pai. Esse é o Deus incriado. Todos esses deuses aí, do candomblé, da umbanda, dos romanos, dos astecas, dos maias, dos egípcios, são deuses da criação do homem. São justamente aqueles que ainda não se encontraram com o Deus verdadeiro. Mas o Deus que nós servimos, ele veio do céu. E ele é o criador de todas as coisas. Aí nós vamos ver lá no livro do Gênesis como ele criou o universo e todas as coisas, porque antes só existia a Santíssima Trindade. Depois passou a criar todas as outras coisas, inclusive o homem. Ele nos criou. Então nós não cremos nesse Deus material que está aí, o Deus, a lua, o sol, a terra. Não. Nós cremos naquele que criou a lua, que criou o sol, que criou a terra. Então, quando esse escriba, diante do que Jesus fala, ele repete, na verdade, o que Jesus fala, ele é o único Deus e não existe outro além dele. É esse Deus da Sagrada Escritura. E é bom notar o que ele está dizendo. É o único Deus e não existe outro além dele. Então esses deuses aí, como eu estou falando para os católicos, para que os católicos tomem consciência e não fiquem agora apalpando outros deuses e achando que todos os deuses das outras religiões é o mesmo Deus. Não é, meus irmãos. Não é, porque eles são politeístas. Eles creem em vários deuses. Os egípcios acreditavam nos animais, diziam que os animais eram Deus. E assim por diante. Os indígenas aqui no Brasil diziam que a lua era Deus. Não. Nós cremos no Deus que criou todas as coisas. E ele é o único. Não existe outros deuses. Então, se alguém, repito, aparecer para você mostrando um tal Deus que não esteja de acordo com o Deus que foi revelado na Sagrada Escritura,
foi mostrado, apresentado a nós pelos apóstolos, pelos santos padres, e que está na doutrina da igreja, caia fora dessa canoa que ela é furada. Não podemos criar confusões. E mais uma vez eu digo, essa questão desse tal diálogo religioso vem causando uma confusão muito grande na cabeça do povo. O diálogo religioso tem como fundamento fazer com que as falsas religiões elas se encontrem com o Deus verdadeiro na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí sim, o diálogo é para isso, é para mostrar, eu te apresento. É isso que Paulo fez quando chegou em Atenas, que estava lá os atenienses com os seus vários deuses, e lá tinha um altar dedicado a um Deus que não tinha nenhuma imagem. Aí Paulo diz, é esse Deus que eu quero te apresentar. E aí ele começou a apresentar nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a finalidade. Fora disso, meus irmãos, não vem de Deus. É só confusão. Procuremos nosso Senhor, adoremos Jesus na Eucaristia, e a partir do momento que nós adoramos a Deus, o único verdadeiro, nós passamos também a amar os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção do único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.